E estamos de volta com o tema Pedagogia Hospitalar, com a nossa entrevistada de hoje, professora mestre Juliana Duarte. E agora, Juliana, é o momento do nosso quadro. Você pergunta e a especialista responde. Pois é, agora é o momento em que o nosso público pergunta para o nosso convidado. Então você, se tiver a sua pergunta também, no nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela, pode mandar a sua pergunta, que a gente pergunta aqui para especialista mesmo. Então eu não sei o que vem, vamos ver o que vem na tela, você se vira aí, viu, Juliana? Tá bom. Com as respostas. Vamos lá, pode passar a pergunta na tela. Oi, meu nome é Andréia, sou estudante de Pedagogia do 4º período na FACNICAMPS e a minha pergunta para a coordenadora Juliana é: como a faculdade prepara os alunos de Pedagogia para essa área específica? Então, Juliana, pergunta boa, né? Pergunta boa. Excelente. E aí? Como que a faculdade ela prepara? Então, hoje, dentro das DCN, dentro do curso de Pedagogia, você tem as práticas pedagógicas e muitas vezes a disciplina de Pedagogia Hospitalar, ela fica como na parte optativa, né, de algumas instituições. No qual eu estou trabalhando, nós colocamos dentro da prática com gestão de carreira vários tipos que a pedagogia pode estar atuando, entre elas a pedagogia hospitalar, e aí entra também na parte de educação e espaço não escolares, que é uma disciplina obrigatória, que a gente tem a visualização de todas as pedagogias, pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, pedagogia na perícia, para que o aluno ele possa ali ter um conhecimento dessa atuação, que muitas vezes não se baseia somente na educação infantil, mas que ele pode estar explorando vários universos. É entender que a pedagogia você trabalha, né, com educação, com os métodos, as técnicas ali para o ensino e aprendizagem, que pode estar levando para outros cantos, no caso da pedagogia hospitalar. Mas eu vejo que ainda precisa ser explorado em outros ambientes, porque ainda a gente não tem um reconhecimento, assim, as pessoas não têm esse conhecimento sobre esse direito dentro dos hospitais, mas acredito que com multiplicação dessas informações, os cursos adiantes, né, da pedagogia podem estar ali querendo já colocar essa disciplina como obrigatoriedade, como no curso que eu estou coordenando à frente, nós já temos isso, que os alunos já têm esse espaço de conhecimento, de estar indo muitas vezes na prática ali para conhecer esse ambiente, assim como outras áreas também. Porque a gente que está dentro de ambiente de formação, né, de nível superior, a gente sabe que quanto mais esses alunos saírem conhecendo sobre o assunto, mais isso é fortalecido na sociedade. Então, quanto mais a gente puder replicar ali, né, Juliana, com os alunos no processo de formação e tudo, eles já saem, porque o aluno ele sai com um gás muito diferente, né? Então, se são alunos que se apaixonam pela prática lá dentro, ele vai correr atrás para que isso vai fortalecendo dentro da sociedade essa prática, né? Como eu até falei, porque dentro desses DCNs, do curso de pedagogia, tem as práticas pedagógicas, que aí em muitos locais já coloca as práticas como forma de extensão, como forma de projetos, mas não fundamenta em específico a pedagogia em si, a pedagogia hospitalar. E aí acaba que muitas vezes não coloca isso porque não vê uma demanda de mercado. Mas se a gente não apresenta isso para os alunos, também nunca vai ter esse mercado e nunca vai ter essa procura. Exatamente. Então, quando a gente percebe que, por exemplo, no nosso município há hospitais que há pedagogos contratados que fazendo parte da equipe multidisciplinar, isso é muito bom. Exatamente. Né? E isso pode abrir leque para outros locais. É campo de trabalho também, né? Bom, próxima pergunta na tela. Oi, gente, meu nome é Ana Júlia, eu sou estudante de Pedagogia do 4º período e a minha pergunta para a coordenadora Juliana é: na sua experiência, qual que foi o momento mais marcante que você viveu como pedagoga hospitalar e o que reforçou a importância dessa atuação? Então, Juliana, essa pergunta é interessante. Responde pra gente. Então, eu percebo que essa área da pedagogia hospitalar, ela se faz muito presente, visto que cada vez mais, quando a gente vai em hospitais, a gente percebe a importância de ter ali uma presença lúdica de pedagogos, porque há crianças em tratamento, há crianças que estão sem esse acesso e que muitas vezes nem tem, essa família não tem esse conhecimento. Então eu acredito que se a gente começar a trabalhar mais numa divulgação, se a gente começar a fazer isso dentro das nossas instituições, por exemplo, dentro da própria faculdade mesmo, nós propomos isso como uma área de campo, e a gente leva isso também, né, para as autoridades. Eu vejo que se os alunos começam, porque a gente só vê a importância disso quando começa a ter
uma necessidade. E a necessidade se vê presente quando a gente vê aí crianças sem acesso à educação. Então, isso tem que ser levado para toda uma equipe, para todo um conhecimento, para que veja essa necessidade em específico mesmo, né? Acredito que é isso. Inclusive, eu estou aqui pensando que isso tem que ser trabalhado nos cursos da área da saúde, né? Porque eu não consigo entender que tem pouca demanda. Nós temos hospitais especializados em criança, agora o próprio CORA, que é o Hospital de Oncologia do Estado, ele atende, o maior nicho dele é criança, internações de longa permanência. Sim. Lá, porque são crianças oncológicas e ficam em tratamentos ali com quimioterapia e tudo mais. Então, eu não entendo que seja pouco mercado. O que eu entendo é que seja uma área relativamente nova, por isso a timidez, né, aí de chegar, e que isso precisa ser divulgado, não só na área da pedagogia, mas também na área da saúde, né, para todos os alunos que estão em processo de formação, tanto medicina como enfermagem, fisioterapia, nutricionista, etc. Porque isso ganha força. Né? Porque, na verdade, não é um trabalho isolado. O pedagogo hospitalar, ele não trabalha isoladamente. Sim. Como você bem disse anteriormente, ele vai conversar com o médico para saber o que aconteceu com a enfermeira. E outra coisa, ele não é só um receptor de informações. Ele também perpassa informações. Muitas vezes, o pedagogo hospitalar, ele pode perceber comportamentos que a gente da equipe de saúde não percebe. Sim. E isso pode ser fruto de um evento adverso de algum medicamento, de uma melhora ou piora do quadro. Sim. Né? E, às vezes, a gente não tem o cognitivo da criança, às vezes ele é o último que a gente percebe, né? Porque a gente não costuma ver muito cognitivo de criança, a gente vê o físico. E aí a educação, muitas vezes, dentro da educação infantil, ela não é muitas das vezes valorizada. É como se aquela criança ela não precisasse desse estudo. Então, até essa questão de não ter uma exploração maior é porque, não, ela é criança, ela vai ficar só brincando, ela vai ficar só pintando. Mas é na brincadeira, é nos jogos, é no pintar que ela desenvolve os aspectos cognitivos, social, é onde que ela vai começar a ter um outro tipo de reflexão, de criatividade. Eu costumo dizer para os meus alunos que se a gente entendesse a importância de trabalhar na educação infantil como algo sério, não teria tantos problemas no ensino médio. Então, assim, hoje, quando a gente percebe que nos hospitais não há esse pedagogo e não tem esse conhecimento, e a gente pode fazer esse leque com as instituições da faculdade, mostrar isso, a importância desse profissional, o que ele pode fazer de diferente, acredito que vai estar ampliando sim. Lógico que são passos de formiguinha, mas como eu falei, como a gente já tem em Goiânia hospitais que possuem pedagogos, isso pode ampliar e ver que esse profissional ele está ali para complementar mesmo esse tratamento, ele vem ali para dar uma dignidade a essa criança que é um direito, não é um favor, é um direito para ele estar no seu processo educativo, ele não perder aquilo que ele tem de conhecimento. Então, acredito que a gente pode estar cada vez mais trabalhando sobre isso, a passos ali de formiga, mesmo que desde a Constituição de 88, mas isso trabalha-se desde a década de 50 aqui no Brasil. E aí a gente percebe que isso não é explorado, que muitas vezes nem é colocado, é como se fosse a educação isolada. Não, a educação ela faz parte também, porque ela é um direito e ela pode ser colocada ali. Acredito que isso precisa ter um movimento de famílias, igual quando eu falei das políticas públicas, porque se as famílias têm esse conhecimento, esse acesso, eles vão atrás. E tendo essa demanda, acredito que vai ter aí um novo olhar para essa atuação. Eu acho que é um conjunto, né? O que eu falo com os meus alunos sempre é que, assim, uma família com conhecimento, né, de sua patologia e tal, ela é um elo muito forte, mas é uma coisa que a gente não pode cobrar. Isso tem muito que vir do profissional para a sociedade mesmo. Então, prestem atenção vocês, acadêmico de enfermagem, acadêmico de medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e todas as áreas que atendem, que atuam dentro da saúde, prestem atenção no que está sendo dito aqui hoje, porque a criança é um direito da criança. E quando a gente fala da questão da saúde e doença, quando a gente vai lá no conceito da doença, não é mais simplesmente uma ausência né? A saúde não é mais simplesmente uma ausência de doença. É um bem-estar físico, mental, moral, social e biopsicoemocional. Sim. Então, a gente está falando do direito da criança de estudar. E o produto fim aqui não está falando de aprender contas, de somar, de aprender o técnico. O produto fim é de respeitar o direito das crianças e de reinseri-la o máximo possível, mais próximo da sociedade. E uma criança, ela tem na rotina o quê?
a escola. Então, quando ela está internada, ela sente falta até daquela escola que ela sempre reclama. Sim. Então, essa pedagogia hospitalar, ela realmente assim, essa prática é muito importante. E continuando aqui, que tem mais perguntas, Juliana. Olá, eu me chamo Franciele, sou estudante de pedagogia, estou no 4º período e hoje eu tenho uma pergunta para a nossa coordenadora Juliana. O que ainda precisa avançar no Brasil para que a pedagogia hospitalar seja reconhecida e fortalecida em todos os hospitais que atendem crianças e adolescentes? É o que a gente meio que já introduziu aqui, né? Mas complementa pra gente. O que que falta? Eu acredito que mais políticas públicas, até quando você menciona a questão da família, que não é um papel dela, mas acaba que a família que muitas vezes que vai atrás, que ela tem esse conhecimento, é que ela vai atrás, é que ela briga, né? Não, na verdade é um papel de todos. O que eu digo é que não é uma obrigação. Uma obrigação, né? Isso mesmo. Não é uma obrigação, mas acaba que é a família que vai atrás disso e não deveria ser. Deveria ali, quando a equipe, né, isso mesmo, quando tem uma equipe que há ali, né, médico, assistente social, psicólogo, enfermeiro, e que sabe ali que aquela criança ela necessita desse atendimento, não precisaria de todo esse. Se a gente realmente cumprisse aquilo que está na legislação, não precisaríamos ter tantos, como se diz assim, tantos retrocessos assim nessa parte. Por exemplo, uma área que ela é tão antiga, mas que ainda é pouco conhecida. Exato. Então, assim, precisa de políticas públicas, uma valorização também, saber que esse profissional pedagogo, ele precisa ser inserido dentro da equipe multidisciplinar, com planos de carreira, de salário também, para ele também ser motivado a vir. Porque muitas vezes as pessoas não gostam do ambiente, até o próprio pedagogo não gosta de ir para o ambiente hospitalar porque é muito dolorido, não dou conta porque para mim é muito exaustivo, mas se você tem ali um plano de carreira e se você tem uma dedicação, se você tem um compromisso, eu costumo dizer muito assim para os meus alunos, a gente tem que ter compromisso com o nosso papel, com o nosso profissional. Então, se eu tenho que trabalhar com essas pessoas, primeiro trabalhar nossa inteligência emocional, mas eu tenho que ser reconhecida também, eu tenho que ser valorizada. Então, eu acredito que é a valorização profissional, mais políticas públicas, né? Para que isso seja efetivo mesmo. E divulgação, né, gente? Vamos começar a divulgar. Eu já estou aqui pensando qual que é o próximo evento da Semana da Enfermagem. Eu já vou colocar essa palestra, né, da importância da pedagogia hospitalar no processo de tratamento e cura do paciente. Já tem até título, né? E fora outras coisas que a gente pode trabalhar na faculdade lá, que depois a gente vai conversar. Sim. Mas tem mais uma pergunta aí é conselho, viu? Ó, tá vindo solicitação de conselho por aí, pode colocar na tela. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana, eu sou aluna do 4º período de Pedagogia na FAC Unicampus e a minha pergunta para a Juliana é a seguinte: qual mensagem você deixaria para os profissionais de saúde, os educadores e famílias sobre o valor da educação dentro do ambiente hospitalar? E aí, Juliana, mensagem? Então, que mensagem que eu deixaria? Acredito que tanto para a equipe profissional, para as famílias, é acreditar nessa criança, é acreditar no seu desenvolvimento, é não desamparar aquela pessoa. O trabalho articulado e integrado com todos, ele faz com que aquela criança seja efetiva no seu tratamento. Então, nós aqui, os pedagogos, ele vem para complementar. Então, se a gente tem isso unidos, vai fazer uma diferença. E quando eu falo não desacreditar, porque muitas vezes, quando você já está nesse ambiente, fala, eu não vou ficar me importando, né? A própria família fala, não precisa estar ali estudando, é só um pintar, mas é o pintar que vai fazer uma diferença. Então, é não acreditar, não desacreditar daquela pessoa, é confiar nele, dar as oportunidades que ele precisa, que é de direito, não é um favor, é poder assim, lutar para que aquela criança que esteja ali tenha seus direitos todos restabelecidos. Então, o conselho que eu posso dar é isso, acreditar que o trabalho em equipe ele faz a diferença. O trabalho do médico, do psicólogo, do enfermeiro, do assistente social, do pedagogo, ele faz uma diferença na vida daquela criança. Excelente, excelente. Juliana, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou tenha se interessado por esse tema que eu particularmente acho fenomenal, como é que faz para te achar? Fala aí suas redes sociais. Então, eu tenho uma rede social, Prof. Juliana Duarte, que eu
sempre divulgo dos trabalhos, né, que eu faço com os meus alunos, dos projetos. A gente desenvolve muitas ações, né, dentro da faculdade, também dentro da minha atuação profissional. Eu lido com pessoas com deficiência, então acaba que a gente divulga o que é a inclusão, a acessibilidade. Então isso é muito importante, até quando eu falo essa questão do acreditar, porque se a gente acredita no potencial daquela criança, daquele adulto, ele também desenvolve cada vez mais. Então, Prof. Juliana Duarte é meu Instagram, se vocês puderem estar adicionando, que vai me conhecendo um pouco mais lá. Excelente, tem cada trabalho muito legal. Abrir os horizontes, tá, gente? A gente não pode se permitir a ser limitado, né? A pessoa, quando a gente fala muito na enfermagem, a visão holística do paciente, o olhar do paciente como um todo, inclui o básico, que é o direito dele. E quando a gente fala de criança e adolescente, a educação, ela tá ali, ó, no top 10 do direito da criança. Bom, com isso a gente reflete que a pedagogia hospitalar nos lembra que a educação não conhece paredes, muros ou limites. Mesmo em um leito de hospital, a criança continua sendo criança, com o direito de brincar, sonhar, aprender. E ao levar o conhecimento até o ambiente hospitalar, o pedagogo oferece não apenas conteúdos escolares, mas também esperança, motivação e sentido de continuidade à vida. Nós encerramos esse programa com a certeza de que ensinar é também uma forma de curar e que cada gesto de cuidado, seja médico ou pedagógico, contribui para a saúde integral do ser humano. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Fiquem com Deus, até a próxima terça-feira, aqui na TV Alegria, às 19 horas. Tchau, tchau!